Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de grego online. Na aula de hoje, nós apresentaremos as preposições gregas. Note, as preposições gregas são as suas melhores amigas na hora da tradução e compreensão de um texto grego. Portanto, você quer prestar muita atenção nesta aula. Quais são as características da preposição ou das preposições? Em primeiro lugar, as preposições, visto que o grego é uma língua declinada, ou seja, os substantivos, todos os nomes ou adjetivos, pronomes, etc., são declinados, têm os seus casos. Portanto, as preposições, num certo sentido, são desnecessárias. É possível comunicar uma ideia no grego perfeitamente bem, sem o uso das preposições, apenas com o uso dos casos. E era isso que acontecia mais ou menos no grego clássico. O grego clássico usa muito menos as preposições do que o grego koiné. Entretanto, no grego koiné, quando o grego passou a ser utilizado por pessoas que não eram falantes da língua, ou não tinham o grego como a primeira língua, as preposições, as muletas, então, passaram a ser utilizadas com maior frequência. Portanto, as preposições facilitam a compreensão de um texto grego ou também do grego falado. É nesse sentido, então, que as muletas são uma espécie de... que as preposições são uma espécie de muleta para você, leitor do grego, para que você entenda o significado que uma palavra desempenha em uma oração. Significado este que também é apontado pelo caso, e não somente pela preposição. Aliás, é o caso que define o significado da preposição. A palavra que segue a preposição é chamada de objeto da preposição. Portanto, aquela palavra que está sendo qualificada ou que está sendo, de alguma forma, definida pela preposição e que está definindo também a preposição, ela é o objeto da preposição. Normalmente, a preposição fica à frente do seu objeto, fica à frente do substantivo ou do nome a que ela se refere. O significado da preposição depende do caso do substantivo ou da palavra grega que está logo à frente dela, que é o seu objeto. E, finalmente, a preposição pode ser usada, em alguns casos, anexa ou fixa a algumas palavras gregas, especialmente verbos. Por exemplo, o verbo kaleo significa chamar, mas quando você coloca a preposição para kaleo na frente, você junta, cola essas duas palavras, você tem então um novo verbo que significa exortar, consolar, fortalecer. A ideia é chamar alguém do seu lado, para kaleo. Contrações. É importante notar que as preposições, elas também têm essa ideia de contração. Quando o objeto da preposição, ou seja, a palavra que está logo depois da preposição, começa com vogal, a preposição sofre algumas mudanças. No caso das preposições que terminam com vogal, aí então simplesmente a última vogal cai. Então aqui nós tínhamos a preposição de a. Como ela está na frente da palavra autu, então o a do dia, o alfa do dia cai. Preposição alá, como ela está qualificando esse artigo roi, aqui então o alfa da preposição cai. E a mesma coisa para esses demais exemplos. No caso das palavras que têm uma aspiração forte, aquelas palavras que começam em vogal e que têm aspiração forte, que é aquela vírgula em cima da vogal, que tem o som de h, como se fosse o H no inglês, no caso dessas palavrinhas, aí então, além da preposição perder a vogal final, as preposições que têm pi também passam pela mudança, o pi vira fi, e as preposições que têm tal, o tal vira theta. Isso para facilitar a fala, para facilitar a leitura. Aqui então nós temos diante de nós um grande quadro das preposições. Você precisa memorizar esse quadro. As preposições, além de ter ideias mais desenvolvidas, elas têm também uma ideia espacial. E a partir da ideia espacial é que nós temos
as demais ideias. Portanto, é fundamental que você pegue um quadro como esse, você pode usar esse mesmo ou navegar na internet, procurar algum outro, que te mostre de maneira gráfica qual é a ideia espacial das preposições. Então, por exemplo, nós temos a preposição epi sobre o círculo, porque esta é a ideia do epi, ou em cima do círculo. O repair está ainda mais acima, portanto, ele tem a ideia de estar acima. O pros está indo em direção ao círculo. O peri é representado pelo próprio círculo, visto que peri significa ao redor de. Portanto, você precisa parar um pouco, olhar esse quadro, pausar um pouco a minha fala, e aí então decore esse quadro e faça os exercícios do livro de gramática que você está usando, que provavelmente contém um quadro parecido com esse, para você preencher o significado das preposições. Agora então, nós vamos apresentar uma historinha para você nunca mais esquecer o significado das preposições gregas. Uma aventura com um leão. No primeiro quadro, o explorador está indo pros ton leonta, ou para ton leonta. Nós temos ton leonta aqui no acusativo, e então as preposições pros e para significam para, em direção a o leão. Aqui então, no segundo quadro, o explorador está pros, para Toleonte. Note que mudou o caso da palavra do artigo e do substantivo leão. Agora nós temos um dativo, e aí então as preposições pros e para significam diante de, em frente a. Aqui no terceiro quadro, o explorador está bravo, ele está indo epiton leonta, contra o leão. E então no quarto quadro ele começa a correr em volta do leão, periton leonta, e deixa aqui o leão com náuseas. No quinto quadro, o explorador desiste de correr em volta do leão, e aí então ele fica metatu leontos, ele sai andando com o leão. É o quadro mais engraçado que nós temos aí na história. No sexto quadro, o explorador está anaton leonta, sobre o leão, ou no leão. E aí então o leão fica bravo, e no sétimo quadro o leão lança o explorador para cima, e o explorador então fica hiperton leontos, acima do leão. A história ainda não terminou. No próximo quadro, nós temos aí o explorador conseguindo subir no leão. Então ele está epitu leontos, ele está no leão, sobre o leão. Note que a preposição epi já foi usada, mas como agora o caso é o genitivo, nós temos então um outro significado da expressão da preposição epi. No quadrinho 9, o explorador está catatu leontos, indo do leão, está saindo do leão. No quadrinho 10, ripotoleonte, o explorador está aí brincando com o leão, está debaixo do leão, e finalmente o que acontece? Quadro 11, eiston leonta, o explorador então está indo para dentro do leão. E essa é a situação então do explorador no quadro 12, ele está em Toleonte, está dentro, em o leão. Mas o leão não gosta do gosto do explorador, e então cospe o explorador, como a baleia fez com Jonas. Aí então nós temos ectuleontos, o explorador saindo do leão, saindo para fora do leão. E finalmente, depois de toda essa experiência esquisita, no quadro 14 nós temos o explorador apotuleontos, ou paratuleontos, indo para longe de, fugindo do leão, indo na direção contrária ao leão, e o leão aqui com a língua para fora, como quem comeu e não gostou. Muito bem, esse quadrinho você pode encontrar nesse endereço aqui abaixo, e é apenas uma brincadeira para você decorar o significado das preposições. Volte àquele quadro com o significado espacial das preposições, decore esse significado, pois o estudo das preposições é fundamental para a sua leitura do Novo Testamento grego e de outras literaturas gregas também. Muito bem, até a próxima aula, eu espero que você tenha gostado.